A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Então a missão ela é cumprida com homem e mulher. Uma das missões que eu gosto muito é a missão Novas Tribos do Brasil. A missão Novas Tribos, eles têm uma filosofia: nós só mandamos casais para o campo. E eu fui visitar uma aldeia Yanomami e geralmente eles só mandam se for 2 casais, nunca um casal sozinho, são 2 casais. E a gente foi visitar lá, a gente passou 15 dias com eles e a gente percebe como que a tarefa da mulher, a presença da mulher, gera um certo tipo de cristianismo e de fidelidade a Deus, mas ao mesmo tempo, quando você tem a presença masculina e a fala do homem e a firmeza do homem, isso gera outro tipo de compromissos com Deus. E quando os dois trabalham juntos para cumprir a missão é cumprida de uma maneira bem mais completa. É por isso que nós, como homens que estamos aqui, temos que começar a manifestar espiritualidade dentro de casa. É por isso que os nossos filhos homens, quando fazem 18 anos, vão embora da igreja. Por quê? Porque só quem ora em casa é a mãe. Só quem faz devocional é a mãe. Quando ele faz 18 anos e ele descobre a masculinidade dele, ele fala: esse negócio de orar e ler Bíblia é coisa de mulher. Eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai não ora nem lê a Bíblia, então não preciso da igreja. Né? É isso. É isso. É isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a conclusão que ele chega. E é uma conclusão lógica e natural. É lógica e natural. Então, homens que estão aqui, o meu desafio é para a nossa sociedade: manifestem a tua espiritualidade dentro de casa. É isso que Pedro está dizendo quando ele diz: vivam a vida comum do lar. Sejam sacerdotes da sua família. Na minha igreja eu tomei uma postura: eu não converso com mulheres. Eu não visito mulheres, eu não aconselho mulheres, eu não oro com mulheres, eu não converso com mulheres. Nunca. Nunca. Quando chega uma mulher para mim: ai, pastor, eu falo o seguinte, irmã: o seu problema é feminino? Irmã, vem cá. Essa irmã aqui está precisando de ajuda. Vai lá e conversa com ela. É o que a Bíblia diz, que as mais velhas ensinem as mais novas a serem espirituais, mulheres de Deus, não conversam. Vai lá. Ah, não, pastor, o meu problema é com o meu marido. Então chama ele aqui. Eu converso com ele, discipulo ele, pastoreio ele, e ele vai pastorear você. Ele vai discipular você, ele vai aconselhar você, ele vai cuidar de você. A minha função não é cuidar de você, a minha função é cuidar dele para ele cuidar de você. Eu não vou terceirizar a função do seu marido, eu não vou ser o seu marido no lugar dele. É por isso que Paulo fala que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Não é por uma questão social. É vergonhoso para quem? Para o homem. Por quê? Porque aquela mulher que fala, é por 2 motivos. Ou porque ela não está sendo ouvida em casa, ou porque ela não está sendo instruída em casa. Pastoreada, discipulada. Aí ela chega num ambiente em que ela tem acesso a isso, ela faz. Porque em casa não tem, é vergonha para o homem. E aí a gente tem que parar e pensar: homens que estão aqui, você está pastoreando a sua mulher. Você é o líder espiritual dela, você é o sacerdote da casa, é você que pega a Bíblia, é você que nas horas de crise chama a família: vem cá, vamos orar, vamos sentar na sala, vamos buscar a Deus. É você que dirige as devocionais domésticas, é você que está preocupado com seus filhos, se eles estão orando, se estão lendo a Bíblia, se estão crescendo, se não estão. Isso é função dividida. E quando o homem não cumpre o seu papel, o evangelho não é comunicado. E quando a mulher não cumpre o seu papel, o evangelho não é comunicado. É o que está acontecendo com Adão e Eva.
Eva tinha uma função. Qual era a função de Eva? Seja submissa ao seu marido, faça o que ele disser, você é uma auxiliadora idônea, quem recebeu as ordens de Deus foi ele. O que Eva está fazendo? Trocando ideia com a serpente, comendo fruto. Deixa que eu decido, sozinha aqui, ó. Poderosa. E vai lá, Eva, resolver a maçãzinha da vida lá, o frutinho do pecado. E ao mesmo tempo, Adão, que deveria ser o líder, que deveria ser aquele que instrui, que orienta, olha, não foi isso aí, não converse com essa serpente, ela está dizendo alguma coisa que Deus não falou. O que ele faz? Fica calado. E é aí que nós rompemos com Deus e ficamos carentes do Evangelho. Então o Evangelho, para ser recentralizado, ele tem que ser recomunicado por homem e mulher. Isso tem a ver com um livro que eu li há um tempo atrás, e um dos melhores livros que eu já li, chamado Famílias Fortes, Deus Forte. Não, Igreja Forte. Então, a igreja deve ser centrada em formar casais sólidos. Homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres que exercem o seu papel com autoridade, com busca de Deus, com relacionamento e intimidade com Deus. Só que você chega nas igrejas, por exemplo, na Igreja Batista tem duas estruturas, né? Tem a sociedade de homens e a união feminina. Você chega na união feminina, está lotado. A mulherada vai lá e a mulherada chora e elas confessam pecado e elas falam. Você chega na igreja, está tendo reunião de mulher, você ouve lá do quarteirão de baixo. E elas choram, elas falam do problema da vida, do problema dos filhos, do problema da casa, e uma aconselha a outra, e abre Bíblia, e não, irmã, eu vou orar, e elas oram, e elas formam um grupo no WhatsApp, e elas compartilham mensagem, elas são unidas. E elas geralmente buscam a Deus. Mas os homens não são assim. Você vai no grupo de homens, é meia dúzia de gato pingado. Fica todo mundo de braço cruzado, um olhando para a cara do outro. Ninguém abre o coração, ninguém fala do sentimento, ninguém fala dos pecados, ninguém fala de nada. Você vai ver conversa de homens, são as conversas mais idiotas e insignificantes possíveis. É futebol, carro e política. E clima. Não é? Não fala do que está passando, dos sofrimentos, das dores, das emoções, não pede conselho, não pede orientação. 90% das vezes na minha igreja, quando um casamento está arrebentado, está destruído, eles estão à beira do divórcio, quem vem procurar o pastor? A mulher. É a mulher. Porque o cara não admite, está vendo o casamento dele naufragar, está vendo a vida dele destruída, está vendo os filhos arrebentados, mas ele não toma uma postura, ele não procura ajuda, ele não admite culpa. Você vai num aconselhamento entre homens e mulheres, a mulher começa a chorar e fala, eu estou errada mesmo, pastor, quando vem a TPM, chora e fala e confessa pecado, e o cara está lá assim, bravo, porque a mulher dele forçou ele a ir ao aconselhamento. Na cabeça dele ele pensa assim, eu não preciso disso. Então onde a gente começa a restaurar a missão? A gente começa a restaurar a missão por uma masculinidade que é realmente valorizada, por uma liderança espiritual masculina. O mundo está precisando de valores masculinos. Eu ia passar um vídeo, mas ele é muito longo, eu não vou passar. Mas depois você pode procurar no Facebook ou no YouTube um vídeo de um estudioso, um psiquiatra lá dos Estados Unidos. E ele fez uma pesquisa naqueles meninos que mataram gente. Lembra lá nos Estados Unidos que teve os moleques entrando na escola com metralhadora, matando 15, 20, 30 pessoas? Só no ano passado foram 50 casos assim nos Estados Unidos. E aí ele começou a fazer uma pesquisa de estudar a vida desses meninos. Sabe qual era uma característica de todos os meninos? Todos. Não estou falando de uma parte dele. Todos esses meninos que entraram nas escolas e mataram um monte de gente. Sabe qual era uma característica deles? Todos eles. Filhos de pais divorciados, em que o pai abandonou a família e não tinha uma presença efetiva na vida do filho.
Ele escreveu até um livrão desse tamanho, falando o problema dos meninos. Não está ainda publicado em português. Mas o livro fala justamente disso. Quando os homens se retiram da sociedade, aumenta a criminalidade, aumenta a violência, aumenta roubo, aumenta um monte de problema. Quando os homens não agem, a sociedade inteira padece. Então, você quer mudar o Brasil? Não é o que você vai fazer daqui a pouco na urna, homem que está aqui. Seja homem de verdade. Represente Deus na sua casa. Seja um homem de oração, seja um homem quebrantado, seja um homem que confessa pecado, seja um homem que está num processo de discipulado com alguém, seja um homem que está lendo livros cristãos, vendo vídeos cristãos, falando de coisas cristãs, seja um homem que coordena cultos domésticos, seja um homem participativo no ministério infantil da igreja, na vida dos jovens e adolescentes da igreja, sendo uma referência de masculinidade na sociedade. Aí nós vamos mudar o Brasil. Aí nós vamos resolver o problema da segurança pública. Quando homens forem homens e mulheres agirem como mulheres cristãs. Então, o que a gente vê, eu vou passar tudo isso aqui, porque isso aqui é tudo uma parte técnica que eu acho que eu já falei de outras maneiras. Quando a gente vê a pluralidade de Deus, a gente vê isso aqui, ó. A criação é feita em dupla, luz e trevas, sol e lua, água e terra, etc. O foco da criação é plural. O foco da missão é plural, homem e mulher. É assim que a imagem de Deus é comunicada. O foco está no mundo, né? Plural. O nome de Deus escolhido é o nome Elohim, que é plural, plural de majestade. A divindade, o ser divino, plural. Deus fala na primeira pessoa do plural, façamos nós o homem. O uso dos sufixos da primeira pessoa no plural, nossa imagem, nossa semelhança. A criação do ser humano final é plural, os criou eles. A própria palavra Adam, né, para a humanidade, significa pluralidade. Então a nossa missão, olhando para o capítulo 1 de Gênesis, é voltar para a pluralidade. Pluralidade. Homem e mulher desenvolvendo o seu papel conjuntamente. No segundo capítulo, o foco está na singularidade. Então quando você olha o capítulo 2 de Gênesis, Moisés parece que está reescrevendo o capítulo 1, mas na verdade ele está simplesmente enfatizando uma outra coisa. O foco é no jardim do Éden, mas não no mundo. O nome de Deus usado já não é mais Elohim, que é um nome plural, mas é o nome Yahvé, que é um nome próprio, singular. A palavra Adão, que é usada para se referir somente ao homem, sexo masculino, muda o uso da palavra. A palavra Ishá, para mulher esposa, também é singular, se referindo simplesmente à mulher. O nome dado a Adão para Eva é distinto do nome dado a ele. Ele é Ish, ela é Ishá, né? Macho e fêmea, homem e mulher. E o nome que é dado a ambos, homem e mulher, uma noção de propósito e função distintas. Por exemplo, para Adão é dado cultivar, lavrar e cuidar da terra, zelar pela terra. Tanto por não comer o fruto proibido, o sacerdócio. E aí ele vai enfatizar agora as singularidades, o papel de cada um. E quando Deus cria o homem, quando eu vou na Fundação Casa, dar aula para os moleques lá, aí eu falo para eles assim, vocês sabem por que vocês estão aqui, na cadeia? Ah, nós é criminoso, tio. Eu falo, não, porque vocês estão desobedecendo a Deus, é porque vocês são pecadores. Tio, mas como é que resolve isso aí? Eu falo, é só seguir a primeira coisa que Deus deu de presente para um homem. Qual foi o primeiro presente que Deus deu para o homem masculino? Qual foi? Trabalho. Vai trabalhar, vagabundo.
Essa foi a primeira frase que Deus deu para o homem. O primeiro presente de Deus para o homem não foi a mulher, foi a enxada. Ele falou, vai lavrar e cultivar. Como é que você lavra e cultiva? Com a enxada. Então, antes de Deus trazer Eva, Deus trouxe a enxada e falou assim, isso aqui, meu amigo, porque para cuidar de uma mulher, se você não fizer isso aqui direito, você não dá conta não, porque custa caro. É comida, é casa, é batom, é esmalte, é perfume, é cabeleireiro, é caro. É caro. Então, enxada primeiro. O problema é que os molequinhos de hoje em dia querem ter mulher antes de ter enxada. Então lá na minha igreja, esse negócio de adolescente namorar. Não, adolescente vai namorar escambau. Você já pegou na enxada, meu amigo? Não, então não tem namorada. Primeiro é enxada, sua primeira namorada é enxada. Depois que você pegar bem na enxada, que você tiver bom na enxada mesmo, gerando dinheiro, aí nós vamos falar da mulher. Adolescente namorar pra quê? Fala pra mim. Vai namorar pra quê? Tem criança na sala, tampa os ouvidos aí, porque agora eu vou falar um negócio. As crianças vão ouvir, ele mesmo, isso aí faz parte da vida. Sabe o que é adolescente namorar? Adolescente vai namorar, ele beija na boca. Quando ele beija na boca, você sabe o que acontece embaixo, não sabe? Aí ele vai pra casa, desse jeito e ela daquele jeito. Banho frio não resolve. Oração não resolve. Leitura de Bíblia não resolve, porque depois que o negócio subiu ou desceu, meu amigo, o bicho está pegando, o fogo vem, o troço é doido. Você é casado, você é homem, você é mulher, você sabe. Beijou na boca, o bicho pegou. Aí não resolve. Oração, leitura de Bíblia, banho gelado, nada disso resolve. Só tem uma coisa que a Bíblia fala que resolve. Qual é o nome dessa coisa? Casamento. O Novo Testamento fala disso, ó, se você está pegando fogo, case-se. Então, qual que a gente tem que fazer com o adolescente? Não deixar ele pegar fogo. E como é que a gente faz para não deixar ele pegar fogo, meu amigo? Sem beijo na boca, sem abraço, sem nada disso, não vai namorar. Você não tem que namorar. Você está pronto para casar? Você tem condição de bancar uma casa, pagar um aluguel, pagar água, luz, telefone, botar comida na mesa? Tem. Então agora você vai arrumar uma namorada. Enquanto você não tiver isso, você não vai namorar com ninguém, não. E é homem e mulher. É para os dois. Ô filha, você tem condição de lavar louça, lavar roupa de uma família inteira? Você tem condição de trocar a fralda de um bebê, amamentar, cuidar, acordar cedo, ser a primeira a levantar da cama, a última a dormir, acordar no meio da madrugada para dar remédio para febre? Você tem condição disso? Você sabe cozinhar, lavar, passar, costurar? Não, não sei. Então não vai namorar ninguém não. A hora que você souber fazer isso aqui dentro da nossa casa, aí você arruma um homem para você cuidar dele, porque dá trabalho também. Ô bicho desmazelado no mundo que é homem. Arrumar a vida de um homem dá trabalho, não é não, mulher? Né? Aguentar vocês dá também, viu? É só bom lembrar. Ok. Pagar as contas não é fácil também, não. É não? Ok. Então, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós temos essa ordem aí, ó. No capítulo 1, a ordem dos eventos é cronológica. No capítulo 2, a ordem dos eventos é tópica e lógica. No capítulo 1, cada evento é narrado de maneira sucinta, sem detalhes. No capítulo 2, a maioria dos eventos é explicado ou ampliado. Ele vai focar na singularidade de cada um. No capítulo 1, ele está preocupado com o mundo. No capítulo 2, ele está preocupado com a localização geográfica, o Jardim do Éden. No capítulo 1, Deus é plural. No capítulo 2, é singular. No capítulo 1, a majestade e a transcendência de Deus são enfatizados. Deus está além de tudo. Ele simplesmente diz e as coisas vão acontecendo. No capítulo 2, Deus é imanente. Ele é aquele que anda no jardim.
é aquele que vem para o diálogo no fim da tarde. Então nós temos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis a história sendo contada e recontada e dizendo para a gente como é que é feita a missão. Primeiro, a missão da igreja, a missão nossa na terra é plural. Homem e mulher. A missão é feita através da família. Casamentos sólidos, casamentos que demonstram a Deus, que os dois juntos representam a imagem de Deus, em que os dois estão mostrando a divindade por meio do seu relacionamento de amor, de respeito, de mutualidade, de tarefas. Então a missão é feita de maneira plural. Sabe como é que a igreja está perdendo a moral na sociedade? Porque os casamentos dentro da igreja são fracassados. A igreja não está sendo mais ouvida, a igreja não é mais uma voz. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. Há 15, 20 anos atrás, quando tinha qualquer assunto para ser debatido na televisão, trazia-se um pastor. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, qualquer assunto que fosse, esses programas de debate na televisão, 20, 30 anos atrás, tinha sempre um pastor ali para trazer a opinião cristã. O jornal New York Times, por exemplo, tem até hoje o pastor Timothy Keller como um dos seus articulistas. Porque cria-se que o casamento, o valor cristão da família, e não é um valor defendido por um político, não é um valor defendido lá no Senado, metendo goela abaixo da sociedade, o cristianismo, não. Era um valor que partia de um testemunho social. A família cristã era um exemplo. As mulheres que conviviam com uma mulher cristã, elas diziam, eu quero ser como essa mulher. Os homens que conviviam com um homem cristão diziam, eu quero ser como esse homem. Os valores cristãos eram transmitidos não por meio de leis, não por meio de brigas em WhatsApp, mas por meio de testemunho de homem e mulher, casamento. Olha só, Deus diz para o homem assim, eu criei você à minha imagem e à minha semelhança, homem e mulher. Como que nós vamos multiplicar a imagem de Deus pela terra? Tenham filhos. É a ordem que Deus dá. Tenham filhos. Olha só a promessa de Deus para Abraão, chamado de Abraão. Abraão, vem cá. Você e Sara, o filho de Agar não serve. Se você tem uma outra mulher, não serve. Esse testemunho não comunica Deus. Deus só aceita um filho, o filho de Sara. É o filho de Sara que comunica a glória de Deus. É o filho de Sara que transmite a imagem de Deus. É o filho de Sara que está dentro do plano de Deus. Então eu quero você e Sara, vem cá, vou fazer de você uma grande nação. Eu vou multiplicar a tua descendência. E em ti Abraão como homem indivíduo, não. Em ti Abraão e Sara e o seu filho Isaque serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar o quê? Famílias na terra. E Deus quer abençoar famílias através do quê? Famílias. Abraão, Sara e os seus filhos naturais. Por meio de ti farei benditas todas as famílias da terra. Se você vai lá um pouquinho mais para frente, olha o chamado de Jacó, exatamente a mesma coisa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os filhos de Jacó, que serão benditos para as famílias da terra, aquele que é tirado como exemplo, é o filho, não dos outros casamentos, as 12 tribos de Israel, mas o filho que é o exemplo de bênção para as famílias da terra se chama José. Que é o filho da primeira esposa, daquela que Deus falou, é ela sua mulher. É José. E depois Benjamim. E assim por diante, quando Deus vai falar com Davi, Davi diz o seguinte, eu vou estabelecer o meu trono na cidade de Jerusalém, quando eu voltar no milênio sobre o santo monte, eu vou colocar o meu trono lá, e o teu
descendente. Para ter descendente precisa ter o quê? Esposa. Precisa ter o quê? Filho. Quando Deus escolhe vir na terra, queridos, quando Deus escolhe vir na terra, Deus poderia ter feito assim: haja Jesus. E houve. Mas Deus escolhe que Jesus viesse à terra por meio de um pai e de uma mãe. Jesus não é só o Theotokos. Jesus também é o Theopater. Porque se Maria é a mãe de Deus, José é o pai de Deus. E ele veio por meio de uma família. E o Deus do universo se sujeitou a ser transmitido, comunicado na terra por meio de uma família. E o texto do Novo Testamento vai continuar. Se você abrir o livro de Atos, você vai dizer constantemente lá no livro de Atos: e foi salvo ele e sua família e os de sua casa. Sabe uma coisa que eu tenho percebido no meu ministério, 16 anos de ministério de pastoral? Quando você tem uma mulher crente, o marido não é crente, é muito difícil esse marido se converter. Não estou querendo te tirar a esperança não, irmã. Continua orando, continua firme na tua fé, continua testemunhando caladamente o evangelho na esperança de que ele se converta. Mas na maioria dos casos é muito difícil esses homens se converterem. Agora, quando chega um homem na igreja que ele se converte, automaticamente a esposa se converte, os filhos se convertem, a família inteira vem para a igreja. É impressionante. Impressionante como a missão é cumprida quando os valores são colocados. Homens cristãos, mulheres cristãs, filhos cristãos, comunicando a glória de Deus. Então a nossa missão não é feita na individualidade, a nossa missão é feita pela família. Por isso lá na nossa igreja nós temos falado muito: você quer testemunhar o evangelho? Pega a tua família e traz famílias não cristãs para sua casa. Esses dias um jovem lá da minha igreja estava enfrentando um problema sério no trabalho dele. Ele tinha um chefe que era o cão. O chefe era terrível, o cara era, sabe aquele cara ruim? Cara ruim. E ele prejudicava esse rapaz da minha igreja constantemente porque esse rapaz era cristão. Né? E o chefe ateu. E aí eu falei assim: ô cara, você vai fazer o seguinte. Vai pegar um sábado, você vai arrumar sua casa, você vai fazer um churrasco, vai convidar o seu chefe com a esposa e os filhos dele. Ô pastor, aí você quebra minhas pernas, eu odeio esse cara. Ouve o que eu estou falando. Vai lá. Apresenta para ele a tua família. Apresenta para a esposa dele a sua esposa. Apresenta para os filhos dele os seus filhos. Bota eles para brincar junto. E aí começaram. Então, convidou para o churrasco, ele veio o primeiro churrasco, aí começou a conversar, as esposas já ficaram amigas, os filhos já foram brincar de videogame, aquele negócio. Segunda-feira o trabalho dele mudou. E aí o chefe dele, num dia, semana retrasada, a gente estava conversando no discipulado, o chefe dele perguntou para ele: cara, como é que você consegue? Sua família é tão bonita. Posso te falar? Você quer realmente ouvir? Olá, Jesus. Então você quer ser bênção na terra, quer cumprir a missão de Deus, tem uma família firme, tem um casamento sólido, você com a sua esposa, um bom relacionamento, amor, sinceridade, cria seus filhos no temor do Senhor. Olha só, no nosso condomínio, quando o meu moleque nasceu, tinha um molequinho da mesma idade que ele, mas o moleque era ruim. E eu e a Arite, quando a gente percebia que aquele moleque brincava com Noá, a gente percebia uma presença maligna ali, na vida daquele molequinho. Ele era muito ruim, ele era maldoso, sabe? Sabe criança ruim, criança má? Automaticamente, a minha reação natural como pai foi falar assim: eu vou proibir meu filho de brincar com esse moleque, não brinca mais. Aí minha esposa sábia, longanimidade, paciência, amor, graça.
falou assim, mas amor, se o nosso filho não brincar com ele, a gente não vai ter como testemunhar o evangelho. Então, ao invés de proibir de brincar, vamos ensinar o Noah a testemunhar o evangelho para esse menino. Vamos pegar as situações que a gente vê do moleque batendo nele, moleque beliscando ele, mordendo ele, e vamos ensinar ele a reagir como um cristão e agir como um cristão nessa situação. E aí nós começamos a ensinar o Noah a reagir como cristão, apanhar calado, não bater de volta, ficar tranquilo, oferecer a outra face. Cristianismo não é fácil, dói. Eu vi o moleque batendo no meu filho, a minha vontade era dar uma bicuda no moleque. Mas eu segurava. Porque eu estou preocupado com salvar a vida daquele moleque. Então, vamos pagar o preço. E aí esse moleque começou a melhorar. E aí ele começou a vir na nossa casa, os dois crescendo juntos, se tornaram melhores amigos, e a gente testemunhando o evangelho, e esse moleque aceitou Jesus. Conversando com a gente. Aí a mãe começou a se aproximar da Arit e falar assim, nossa, mas seu casamento é tão bom, você cria o teu filho de uma maneira tão legal, qual é o segredo? É o evangelho. Mas como que é isso? Você quer fazer um estudo bíblico? Ah, eu quero. Aí ela sentou na sala de casa, todo dia a mulher ia lá, elas sentavam juntos, abria a Bíblia, estudava a Bíblia, oravam. Aí de repente o marido dela falou assim, ela compartilhou com a Arit, o meu marido não quer vir para a igreja porque ele toma cerveja e na igreja é proibido tomar cerveja. Aí eu falei, ih rapaz, e agora? Fala para ele fazer um churrasco que eu vou tomar uma cerveja com ele. Aí ela falou, mas vai mesmo? Eu falei, vou. Então tá, fez o churrasco. Aí sentei com ele abriu a latinha de cerveja, tomei a cerveja com ele. Aí ele falou assim, mas você é pastor, né? Eu sou. E você está tomando cerveja por quê? Eu falei, por causa de você. Como assim por causa de mim? Eu falei, não, porque eu te amo e eu quero que você conheça Jesus. Esse cara começou a chorar. Começou a chorar. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele se converteu. Está indo na igreja. Está sendo discipulado. Devagar. Mas ele, a esposa, os filhos, como? Família. Vem conviver com a nossa família. Vem para dentro da minha casa. E aí você abre a porta para o evangelho. Então como é que você comunica a missão? Homem e mulher, cumprindo o seu papel, casamento sólido e testemunhando o evangelho. Traz famílias. Quero terminar com duas imagenzinhas que eu tenho aqui. Primeiro essa frase. Deus, quando criou a terra, Ele criou para que nós fôssemos a imagem de Deus. Eu chamo isso de soberania mediada, que é a forma como Deus transmitiu ao homem como que ele ia dominar a terra por meio da família. A imagem de Deus é homem e mulher, como vice-reis de Deus, representantes ou testemunhas no meio das criaturas. Quem falou isso aqui é o Baumgarten. Não é igualdade a Deus, nós não somos iguais a Deus. Deus é muito diferente da gente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, santo, perfeito, tudo que nós não somos, nunca fomos. Nós não fomos criados para ser iguais a Deus, porque senão nós seríamos deuses. Nós fomos criados para ser representantes de Deus. E nós representamos Deus por meio de homens e mulheres que servem a Ele. E é mais ou menos isso aqui, não é? Não tem a ver com o corpo biológico, porque os gêneros, Deus não tem gênero. Deus não é nem macho nem fêmea, então nós não somos. Você, mulher, não é igual a Deus, porque Deus não é fêmea. Você, homem, não é igual a Deus, porque Deus não é macho. Talvez nós, homens, temos uma vantaginha, porque Jesus veio homem. Yes! Jesus era homem, macho, né? Então, ganhamos, vencemos. Pelo menos uma na história. O resto tudo elas ganham, né? Então, essa história de físico não pode ser a imagem de Deus. A imagem de Deus não pode ser simplesmente pessoalidade, razão, intelecto, emoções e coisas assim. Por quê? Porque a racionalidade de Deus não é igual à nossa.
A Bíblia diz isso: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos são muito maiores do que os vossos pensamentos. Então, mesmo em termos de intelectualidade, nós não somos iguais a Deus. Nós também não somos iguais a Deus na questão do relacionamento, do amor. Por exemplo, o Bonhoeffer e o Calbart, teólogos, diziam que a imagem de Deus está no fato de homem amar mulher e eles amarem os seus filhos. Então é o amor que forma a imagem de Deus. Mas isso não é possível, primeiro, porque Deus não é só amor. Deus também é ira, Deus também é cólera, Deus também é equidade, Deus tem um monte de outros atributos e não só amor. Então, é emocionalizar Deus e diminuir o tamanho de Deus. Então, não concordo com isso. Então, o que é a imagem? A imagem é a soma de tudo isso, mas na verdade não ontologicamente o ser, mas teleologicamente, aquilo que nós somos, fazemos, não é? Aquilo que nós fazemos, nós comunicamos Deus por meio da imagem dele. É mais ou menos assim. Tá vendo esse menininho na frente do espelho aí? Tem aqui um menininho e tem aqui o espelho. Isso aqui não é o menino real, ele é um ser. Tem 3 dimensões, 4 dimensões, né? Interior, exterior, frente, costas, lados, né? Mas a imagem dele no espelho não é ele. Porque a imagem no espelho ela é chapada. Ela é unidimensional, ela mostra só a frente, ela não mostra as costas. Ela mostra só o exterior, ela não mostra o interior. Então isso aqui para mim eu uso como uma ilustração do que nós somos. O reflexo no espelho não é Deus, mas ele representa Deus. Deus pode ser visto nele. O menino pode ser visto no reflexo do espelho, certo? Ok? Então Deus é visto em nós. O espelho também não é Deus. Então nós somos um espelho, homem e mulher. E quando nós juntos espelhamos a imagem de Deus, que está contida nas nossas pluralidades e individualidades, juntos nós fazemos isso, nós comunicamos a Deus ao mundo. Essa é a mensagem da missão. Basicamente, para você entender, eu vou mostrar um último gráfico que eu fiz. Então, o homem, 50% da imagem de Deus, a mulher completa esse 50% da imagem de Deus, e a imagem de Deus, na verdade, é o casamento. Homem e mulher. Eu preciso trazer uma palavra aqui para os solteiros. Talvez você aqui seja solteiro, talvez aqui você tenha sido chamado para um dom de celibato, né? Talvez você seja viúva, viúvo, ou você é divorciado e optou por se manter sozinho. E muitas pessoas, quando ouvem essa palestra, ficam tristes, dizem assim, eu não vou poder comunicar a imagem de Deus. O que eu tenho falado para essas pessoas é, você pode comunicar a imagem de Deus, mas lembre-se que você não está sozinho. Se você é solteiro, case-se. Se você é viúva, case-se. A Bíblia diz isso, né? Viúvas novas, casem-se. Se você não recebeu um dom de celibato, cerque-se de pessoas do sexo diferente. Não precisa ser o casamento. Eu costumo dizer que a igreja é muito isso, família. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, quando a gente tem Natal, Ano Novo, eu sempre incentivo a igreja, chame as pessoas que são sozinhas da igreja para serem parte da sua família. Adota um filho, adota uma filha, adota uma vovó. Meus filhos têm 3 vós. 3 vós. Se você perguntar para eles, eles vão falar, quem é a sua avó? Eles vão falar, tem a vovó Si, tem a vovó Ju e tem a vovó Loló. Mas eu não tenho. A minha mãe é viva, minha esposa é viva, a mãe da minha esposa é viva, mas eu não tenho meu pai, nem ela tem o pai dela. Os pais já morreram. E eles têm 3 vós. Aí como que é possível ter 3 vós?
E a resposta é simples: a avó da igreja. Tem a avó Loló. A avó Loló é uma senhorinha da igreja, sozinha. Ela tem os filhos dela, os filhos são da igreja também, mas eles amam ela como vó. É a avó. Tem vó. Toda coisa que a gente faz, a avó Loló vai também? Vamos chamar a avó Loló? E a avó Loló? A avó. Isso é a avó. Então, adote pessoas. Inclua na sua família pessoas. Não é? Ame. Uma coisa que a igreja católica fazia, que eu gosto, acho legal, padrinho, madrinha. Né? Os meus filhos têm na nossa igreja lá um padrinho e uma madrinha. Não de batismo, porque não batiza criança. Mas tem a tia Cris e o tio Clau. Quando a Manuela foi nascer, a gente precisava deixar o Noah com alguém. Só que a gente mora numa cidade longe dos nossos pais. Minha sogra mora 300 quilômetros, minha mãe 460 quilômetros. Então chegou a hora da Manuela nascer, vamos para o parto. Com quem fica? Com o padrinho e com a madrinha. Tia Cris e tio Clau. Batemos lá na casa deles 3 horas da manhã, o neném está nascendo. Pega o Noah aí, estamos indo para o hospital. Depois a gente liga, vamos embora. Adote pessoas. Faça da família da igreja a sua família. Nós somos a família de Deus. Então, esse é um incentivo que eu dou para você que é solteiro, para você que é viúva. Seja membro de uma família, né? Porque assim você vai comunicar melhor. Então, a ilustração final é o seguinte. Você sabe como é que é feito o espelho, né? O espelho é feito com uma parte de vidro e depois é colocado nele uma película, né? Que é o nitrato de prata. Né? Então são 2 elementos, vidro e prata, e aí forma o espelho. Ok? Beleza. O homem, sozinho, tá aqui, né? O homem. Ele transmite a imagem de Deus. Eu sei que dá para ver ali um pouquinho. Mas os homens tiveram várias tentativas de fazer espelho. A primeira tentativa de fazer espelho foi fazer com um vidro opaco. Você consegue olhar no vidro do carro e ver o seu rosto? Consegue? Dá para ver. Né? Quantas vezes a gente não chega na frente de um carro, né, dá uma ajeitadinha no cabelo ali no vidro. Mas essa imagem que você vê ali, ela é nítida, é boa? Não é. Olha lá, o homem sozinho no espelho é uma imagem borrada. Dá para ver uma imagem, dá para ver que é o mesmo cara que está sentado aqui, mas não é boa. Depois os homens tentaram fazer o espelho com prata, só prata. Os primeiros espelhos eram prata polida. Talvez algumas mulheres aqui tenham uma herança aí de vó, de tataravó, que tem lá um espelhinho de prata polida. Dá para ver a imagem no espelho de prata polida? Dá para ver a imagem no espelho de prata polida, mas é nítido? Não, não é nítido. Você vê uma imagem embaçada. Então a mulher, representando Deus, ela tem uma imagem como? Embaçada. Dá para ver que é a mulher que está com o braço levantado, é a mesma mulher? Dá para ver. Mas é nítido? Não, não é. Então, como é que a gente faz para representar a imagem de Deus no mundo? A imagem de Deus, então, ela é representada quando você tem vidro e prata, homem e mulher. E aí, então, a imagem de Deus é vista pelos filhos de maneira bem nítida. E os filhos conseguem ver a imagem de Deus. E quando esses filhos veem a imagem de Deus, por causa da junção de homem e mulher, eles vão ser bênção no mundo. E a gente vai fazer da nossa família bênção sobre todas as famílias da terra. Então, quando nós estamos falando da missão, nós estamos falando da imagem de Deus. A Bíblia começa com um casamento, Adão e Eva. E a Bíblia termina com um casamento, Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que todos os casamentos durante a história da humanidade são uma representação do casamento final entre Cristo e a igreja. Se a Bíblia começa com um casamento e se a Bíblia termina com um casamento, quem disse isso aí foi o Timothy Keller nesse livro, O Significado do Casamento, um livro muito bom. Isso me leva a entender que eu acho que tem mais ou menos a ver com o plano e com a missão de Deus. Nós fomos criados para o casamento, para comunicarmos uma mensagem de um casamento.
através de casamentos. Essa é a missão. Então, se você quer fazer missão, não basta vir aqui e botar o dinheirinho ali. Se você quer fazer missão, não basta preparar um seminarista e mandar ele para o campo. A missão começa aqui, dentro da sua casa. Você, homem, sendo homem. Você, mulher, sendo mulher. Hoje à noite nós vamos olhar um texto bíblico que mostra isso claramente. Como pais, filhos, homens, mulheres, a família pode demonstrar a imagem de Deus. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem feito missão, homem? E quando eu estou perguntando para você, homem, se você tem feito missão, é você tem sido sacerdote de Deus na sua casa. Você tem sido líder espiritual, você tem orado com a sua esposa, lido a Bíblia com a sua esposa, pastoreado a sua esposa, mentoreado, aconselhado, discipulado. A Bíblia também diz que a mulher deve fazer isso com seus filhos para resgatar a honra perdida por Eva. A mulher será salva por meio de dar luz a filhos, se esses filhos forem crentes e de bom testemunho. E ela não é salva na eternidade, é salva da vergonha que Eva fez toda mulher passar. Então você, mulher, tem feito isso. Você tem sido exemplo de mãe, um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de mulher de oração, de submissão a seu marido, de obediência. Filhos, não é? Vocês têm testemunhado a Deus por meio de imitar a Cristo que obedeceu aos seus pais em tudo. Isso tem a ver com todos nós. E é a partir da família que nós começamos a cumprir a missão. Porque as outras famílias que vivem ao nosso redor, quando virem a nossa família, vão nos perguntar: como é que você consegue? Eu vou terminar com essa última história. Semana passada eu estava no meu barbeiro cortando cabelo e eu estava falando da minha esposa. E eu falando da minha esposa e falando assim, cara, eu amo muito a minha esposa é maravilhosa. Ele estava falando que ele estava se separando da dele. Eu falando, eu estou casado há 16 anos, amo a minha esposa. Nossa, eu queria ter conhecido ela pelo menos uns 10 anos antes. Eu queria ter casado com ela antes. É o amor da minha vida, ela me completa. Eu não desejo outra mulher. Me dá nojo de pensar em outra mulher sexualmente, porque minha esposa é demais. Minha esposa é incrível. E eu falando lá no cabeleireiro, o cara fazendo minha barba e eu falando. E aí no balcão do cabeleireiro, do barbeiro, tem uma moça, uma atendente. Aí ela virou e falou assim, ai meu Deus, como eu queria um homem assim para mim. E que mulher não quer? Um homem fiel, um homem que ama, um homem que não desiste, um homem que elogia, um homem que discipula, que pastoreia, que cuida, que é presente. Que mulher não quer? Só que eu aproveitei aquela oportunidade para testemunhar o evangelho. Eu falei pro meu barbeiro, dá uma mão aqui. Sentei na cadeira, falei para ela assim, só que para você conseguir o homem assim, eu quero te dizer algumas coisas. Aí ela olhou assim com os olhos arregalados. Ai, fala. Homem assim você não vai conhecer nos lugares que você vai, nessas botecas aí, boteco, cachaçaria, boate, balada. Você não vai conhecer homem assim. Nessas baladas você vai conhecer os homens que você conhece, que pega você, transa com você e joga você, descarta você. Então homem assim você não conhece nesses lugares. Aí ela, você é grosso. Eu falei, não, você não perguntou que você queria um homem assim? Agora eu tô te falando. Homem assim você vai conhecer na igreja. Você sabe onde eu conheci minha esposa? No campo missionário. Eu estava lá fazendo missões, ela foi com a igreja dela em viagem missionária, no campo missionário nós nos conhecemos. Aí eu falei, e tem mais? Aí ela, lá vem. Eu falei, tem mais. Homem assim não vai querer uma mulher igual você. Que está aí com esse decote no meio da barriga, mostrando os peitos para fora, com calça apertada, que anda por aí procurando um homem para tudo que é lado. Homem assim não vai querer uma mulher assim. Sabe o que me atraiu na minha esposa? Estava num grupo de um monte de jovens. Estava todo mundo zoando, todo mundo brincando, todo mundo fazendo piada, jovens crentes. Chegou a hora da devocional, ela pegou a Bíblia dela, sentou no cantinho, estava orando e lendo a Bíblia.
E aí eu vi a Bíblia dela do lado, depois, à noite. Peguei a Bíblia dela, fiquei curioso. Peguei a Bíblia dela, abri a Bíblia dela, toda riscada. Não tinha um capítulo, um versículo da Bíblia que não tinha uma marca amarela, uma nota do lado. Eu falei, capaz, bonita. E ainda a hora de ler a Bíblia, eu vou casar. Eu liguei para ela, eu pedi ela em casamento na primeira ligação. Verdade. Eu falei isso para a moça, eu falei para ela, ó, homem assim vai querer uma mulher de Deus, vai querer uma mulher piedosa, vai querer uma mulher de oração, vai querer uma mulher que busca a Deus, uma mulher que dá testemunho cristão. Então, você quer um homem assim? Vai para a igreja, se converte, entrega a tua vida para Jesus, muda teus hábitos, teu comportamento, seja uma mulher de Deus, Deus vai te dar um homem assim. Aí ela, tá bom. Continuou o trabalho dela e eu fui cortar o meu cabelo. Testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho. Um dia, essa semente pode germinar. A minha pergunta para você é se você quer fazer missão. Essa missão começa dentro de você e dentro do seu lar, da sua casa. Missionário não é quem a gente manda para fora. Missionário é quem a gente é dentro de casa. Depois a gente sai para fora. Então a minha pergunta para você é: você tem feito missões? Tem sido missionário? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós estamos num dia em que as pessoas, muitas, estão indo às urnas cheias de esperança de mudar o Brasil. Mas a gente sabe, ó Deus, que toda essa esperança é ilusória. Porque não é pela política que o Senhor determinou na história que iria transformar ou impactar o mundo. A forma como o Senhor determinou desde o princípio é a missão de anunciar a Deus ao mundo. E como nós vimos hoje aqui, nós teremos um grande impacto social, um grande impacto neste país, a partir de famílias que glorificam ao Senhor. De casamentos onde homens são trabalhadores, honestos, íntegros, provedores do seu lar, onde são líderes espirituais da sua família, homens de oração, estudiosos das Escrituras, que discipulam, pastoreiam e conduzem as suas famílias no caminho do Senhor. Lares onde mulheres cristãs são missionárias, sendo submissas, sendo testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, se sacrificando todos os dias para falar de Jesus e para anunciar a Cristo nas suas tarefas domésticas. Lares onde marido e mulher têm um amor sincero, fidelidade e um compromisso verdadeiro, onde os seus filhos veem neles a imagem de Deus. E esses filhos são transformados pela imagem de Deus em todo o tempo de sua vida. Ó Pai, eu peço no nome do Senhor Jesus, que nós sejamos verdadeiros missionários, todos nós, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o discipulado seja o foco central das nossas vidas, a começar nos nossos lares, para que através dos nossos lares, como a Tua palavra nos garante, possamos ser bênção para as outras famílias da terra. Ó Deus, nos ajuda a sermos missionários para quem nós devemos ser, para que assim a missão alcance todo o planeta Terra. É o que eu peço, oro por mim, pelos meus irmãos, e eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?